Canadá anunciou a meta de imigração para o ano de 2026 e, novamente, recorde de imigração. E aí eu digo, né, se você não começou a tomar as providências para vir para o Canadá, você tem mais sorte do que juízo. Eu sou o Matt Gazola e você está no canal mais claro e direto do YouTube quando o assunto é Canadá. Sim, meus amigos, o Canadá tinha lançado aí os programas de imigração, né, as metas de imigração de 2023 até o final de 2025. E eu comentei bastante aqui que era a melhor janela de imigração jamais vista, porque o Canadá tinha aquele plano de receber 500 mil pessoas, ou seja, 500 mil de novos residentes permanentes por ano. Então, no ano de 2025, o Canadá estava esperando receber 500 mil de pessoas. Agora foi lançada o plano de imigração até final de 2026. E a gente vai ver aqui o que a nossa fonte, já conhecida por você que acompanha o canal, SIC News, tem a nos dizer sobre isso. Então ele já pontuou aqui que ele anunciou os planos de imigração para 2024 e 2026 e os níveis de imigração no Canadá permanecerão inalterados em relação às suas metas atuais. Então veja bem, em 2024 o país terá como meta de admissão 485 mil novos imigrantes. Quando eu digo imigrantes aqui, pessoal, é residentes permanentes. Não é só vir para cá com um tipo de visto, um imigrante temporário, por exemplo. Não, isso aqui é residente permanente. E aí, em 2025, ele tinha anunciado que queria receber 500 mil de pessoas. Pois agora, com a atualização, eles falaram que 2026 também o Canadá procurará receber 500 mil de novos residentes permanentes. Então, as metas são as mesmas anunciadas de 2023 até 2025, conforme eu havia falado, e essa nova informação divulgada é a meta para 2026. Só que aqui é interessante, porque a gente vai comentar algumas atualizações nos níveis de imigrantes que serão admitidos em cada turma e programa entre 2024 e 2026. Isso aqui é importante, apesar de ter, né, um número alto de imigrantes que eles estão recebendo, o país está melhorando o seu sistema, deixando mais específico, e a gente precisa comentar sobre isso. Então vamos ver aqui já a repartição dessas metas de imigração por classe. Então em 2024, o Canadá procurará acolher cerca de 281 mil imigrantes da classe econômica. O que é a classe econômica? Aquela pessoa que traz o dinheiro de investimento para o país, aquela pessoa que vai trabalhar aqui no país, aquela pessoa para ocupar o mercado de trabalho canadense. Então, a gente enxerga isso, né? O Canadá, o governo canadense, ele classifica essas pessoas como pessoas para um programa econômico de imigração. Então, como a gente viu aqui, é 58% da meta anual. Só que até 2026, esse número vai aumentar para 301 mil novos residentes permanentes. Então, é 60% da meta atual. Aí a gente tem a meta da classe familiar, que em 2024 será de 114 mil imigrantes, ou 24% de todas as admissões, e este número aumentará para 118 mil imigrantes até 2026, o que também representará 24% de todas as admissões. Então, o que é o familiar? É aquele sistema de você, né, ao se tornar um residente permanente, passar essa residência permanente para a cônjuge, para a esposa, para o esposo, para o filho e até mesmo para os pais e avós, porque sim, a gente tem programa aqui no Canadá que depois que você é residente permanente, cumprindo certas regras, né, você pode patrocinar a residência permanente dos seus pais ou dos seus avós. Se eu não me engano, tem vídeo meu no canal sobre isso. E aí a gente tem também as metas de admissão humanitária, sendo 89 ou quase 90 mil imigrantes em 2024, ou cerca de 19% de todas as admissões. E esses totais incluem refugiados, pessoas protegidas e pessoas emitidas por razões humanitárias de compaixão ou outras. E até 2026, a meta será de 80 mil imigrantes, ou 16% das admissões. Então, veja bem, o que o Canadá está falando aqui é que ele vai diminuir essa meta de imigrantes humanitários. E por que ele vai fazer isso, né? Bom, primeiro que esses humanitários a gente está dando muito problema aqui, já está tendo conflito. Quem me segue no Instagram lá, o Matt Gazola, se não me segue, me siga lá. Eu estou falando bastante que a população aqui não está muito satisfeita com os caminhos que a política, né, que esse partido que está no poder aí, está tomando para o país. Então eles estão vendo muita frouxidão nessa abertura demais das fronteiras aqui do país, muitos programas sociais que não estão sustentando a inflação aqui dentro do país. Então está ficando mais caro para as pessoas
e essas pessoas veem o governo beneficiando pessoas de outros lugares. Então isso está dando uma confusão aqui no país. Por isso que o governo está ligado nisso e possivelmente em 2025 a gente vai ter uma troca de governo aqui. Eu estou falando bastante sobre isso. E isso vai impactar diretamente na imigração, beleza? Não vai impactar nesses números aqui de imigrantes, mas vai especificar ainda mais. A gente vai ver um pouquinho mais sobre isso no decorrer dessa notícia. Então, fica aqui comigo. Então, a gente está falando aqui que as metas do Express Entry e dos programas provinciais, elas vão aumentar. Então, a meta do Express Entry será de 110 mil admissões de residentes permanentes em 2024. E isso aumentará para 117.500 imigrantes em 2025 e 2026. Então, desse 500.000 de 2025 e 2026, 117 mil, né, vai ser através do Express Entry. E a meta do programa provincial, então, que a gente tem aqui os programas provinciais de imigração, será de 110 mil imigrantes em 2024 e aumentará para 120 mil em 2025 e outros 120 mil em 2026. Então, aumento aí de 10 mil, né, em cada ano para programas provinciais, para alocar melhor os imigrantes nas províncias que estão mais necessitadas, ok? E aí, aquilo que eu tinha te falado dos familiares, que é o patrocínio de cônjuges, parceiros e filhos, tem uma meta de 82 mil admissões em 2024 e isso aumentará para 84 mil em 2025 e 2026. Enquanto isso, a meta para os programas de pais e avós será de 32 mil imigrantes em 2024, seguido por 34 mil imigrantes em 2025 e 2026. O que isso significa? Não é o pai de todo imigrante de novo residente permanente aqui, não é todo avô do novo residente permanente que vai conseguir a imigração. Então, veja bem, a gente tem ali uma meta do imigração, né, de programas econômicos aí de 117 mil, a gente tem uma meta aí de 120 mil para os programas provinciais, mas apenas de 32 mil imigrantes, ou na verdade 34 em 2025 e 2026 para pais e avós. Então, não é para todo mundo, isso é um sorteio que abre aqui. E para você conseguir trazer pais e avós, você tem que estar dentro de alguns requisitos. Tem vídeo meu no canal sobre isso, mas se você se interessar por este tema, por favor, deixa aí no comentário. Matt, eu quero saber sobre os programas dos pais e avós, que daí eu trago aqui para vocês com mais detalhes, beleza? Mas tem que dizer aí para mim, senão eu não sei se o assunto é interessante, não faço, beleza? Então comenta aí se você acha que é interessante. Agora vamos lá. O governo canadense está buscando estabilizar os níveis de imigração. Então, abordando a razão pela qual mantém os seus objetivos inalterados, o governo canadense explica. Este plano foi concebido para apoiar o crescimento econômico, ao mesmo tempo que se equilibra com as pressões em áreas como a habitação, os cuidados de saúde e infraestruturas. Ele traça um rumo responsável para o crescimento populacional sustentável e estável. Então, a partir de 2026, o governo estabilizará os níveis de residentes permanentes em 500 mil, permitindo tempo para a integração bem-sucedida, ao mesmo tempo em que continua a aumentar o mercado de trabalho no Canadá. E o governo também planeja tomar medidas durante o próximo ano para recalibrar o número de admissões de residentes temporários, para garantir este aspecto do nosso sistema de imigração também permanece. Bom, aqui a tradução não ficou muito bom, mas eu vou explicar. Então, esses residentes temporários, que pode ser os turistas, mas principalmente aqui o foco deles são os estudantes internacionais, eles têm que recalibrar isso, eles têm que definir uma quantidade X de estudantes internacionais aqui, porque os estudantes internacionais são aqueles que mais tendem a virar residentes permanentes. Claro que a gente tem também os trabalhadores temporários, mas a gente não consegue nem comparar o número. É muito mais estudante internacional aqui do que trabalhador temporário, aquela galera que vem por oferta de trabalho. Então, eles têm que calibrar, né, recalibrar esses números. Eles têm que uma certa meta para estudantes internacionais para que dessa galera uma porcentagem vire residente permanente e ele cumpra as metas de residência permanente aqui dentro do país. E aqui muito importante, você que não tem a condição de vir através do estudo, ok? E você tem pelo menos 1 ano de experiência comprovada na sua função, aí no Brasil ou em qualquer lugar do mundo que você esteja, eu fiz um curso completo para você conseguir a sua job offer aqui no Canadá. Então vai do zero, da teoria até a prática em conseguir a job offer. O link desse meu curso está aí no primeiro comentário deste vídeo, o comentário que está fixado no vídeo. Clica aí e dá uma olhada nesse produto aí, porque é muito interessante. O valor está muito baixo, mas vai aumentar. Em 2024 vai aumentar, porque a inflação está comendo solta aqui. Então aproveita essa oportunidade, dá uma olhada, porque lá eu explico todos os passos que você tem que tomar para você vir com uma job offer, uma oferta de trabalho e não ter que gastar com college aqui dentro do país, beleza?
Então, de acordo com a Lei de Imigração e Proteção de Refugiados, que é a principal lei de imigração do Canadá, o governo federal deve divulgar seu plano anual de imigração até 1º de novembro em anos não eleitorais, que foi isso o que aconteceu, né? Então, os planos de imigração atuam como diretriz para o número de novos residentes permanentes que serão admitidos no Canadá durante os próximos 3 anos, em cada uma das 3 classes de imigração econômica, familiar e humanitária. E o plano faz avançar a missão, né, do IRCC aqui, que você já conhece, é o órgão que cuida da imigração aqui no Canadá, para fortalecer a economia do Canadá, reunir famílias e tornar o Canadá um lugar seguro para aqueles que fogem da opressão ou de crises humanitárias. Então, em 2022, o Canadá quebrou o recorde de novos imigrantes com 437 mil admissões. E a meta de admissão de residentes permanentes em 2023 é de 465 mil. Então, a gente ainda vai chegar nesse número novamente. É a melhor janela de imigração. E agora a gente tem até final de 2026 aí com mais 500 mil, né? Para a gente se basear. Então, vamos lá. Canadá busca nova estratégia para melhorar o sistema de imigração. E aqui é interessantíssimo. Então, os planos de imigração, eles surgem um dia depois de o Canadá ter revelado uma nova estratégia para melhorar seu sistema de imigração. Então, em 31 de outubro, o ministro da Imigração, Mark Miller, ele reconheceu as deficiências no sistema de imigração do país ao delinear os pilares de uma nova abordagem para modernizar o sistema. Então, a nova estratégia, intitulada Um Sistema de Imigração para o Futuro do Canadá, tem 3 objetivos principais. Crie uma experiência mais acolhedora para os recém-chegados, alinhar a imigração com as necessidades do mercado de trabalho e desenvolver um plano de crescimento abrangente e coordenado. O IRCC busca oferecer uma experiência mais agradável e fácil de usar aos seus clientes. Além disso, o IRCC gostaria de alinhar melhor as políticas de imigração no Canadá com suas estratégias de competências de trabalho. Então, terceiro, o IRCC gostaria de desenvolver um plano integrado entre os 3 níveis de governo do Canadá para garantir que o país possa oferecer habitação adequada, cuidados de saúde e infraestruturas à sua crescente população recém-chegada. Aqui tem o problema, porque a população está reclamando demais. Ele está dizendo, Canadá, vocês estão aceitando muito imigrante, mas não estão dando conta aqui do mercado imobiliário das grandes cidades, por exemplo, ou do sistema de saúde que não está atendendo todo mundo que precisa, principalmente em grandes centros, ok, galera? Então, a população está meio revoltada com isso. Aí o Canadá faz esses planos aqui e diz que vai dar tudo certo. Só que a gente não sabe até que ponto é uma politicagem, né? Porque esse governo que está aí aumentou demais esse número de imigrantes e aumentou demais o número de estudantes internacionais, o que para nós, ou seja, para brasileiros que estão procurando uma oportunidade aqui no país, é muito bom. Mas, para quem já está aqui, para a população que está aqui, começa a ficar um pouco, pô, tá de sacanagem, cara, cuida da gente aqui. Vocês estão pensando em juntar dinheiro, porque lembra-se disso, eu sempre falei isso, sempre fui claro e direto e honesto aqui no meu conteúdo. Isso aqui para o Canadá, claro que também ocupa as funções de trabalho, mas é um business. A gente não pode esquecer que são bilhões de dólares que a economia canadense fatura através de estudantes internacionais e programas de residência permanente, ok? Então, é o Canadá trazendo dinheiro para cá, para o país. Então, a população começa a criticar o governo que está no poder, falando, pô, governo, bom, vocês já são de uma tendência aí de só juntar grana e azar da população. E é isso que a gente está vendo vocês fazer, então toma cuidado. Por isso que é bom você ficar de olho e aproveitar a janela. Eu estou falando isso, se você não correu atrás no ano passado, é o ano de correr atrás, ok? Ah, não tenho dinheiro. Vai na Job Offer. Pega o curso de Job Offer. Ah, mas eu não sei idioma. Vai estudar idioma. Vai tomar um jeito aí na vida, rapaz. Porque depois a janela fecha e já era, ok? Mas ele tem aqui também, né, um histórico, né, que ele começou a aumentar os níveis de imigração no final da década de 80. Então isso aqui é só uma historinha dizendo que a sua forma atual no final da década de 80. Antes disso, o governo não colocava tanta ênfase no planejamento da imigração futura e geralmente estabelecia metas de imigração com base na economia da época. Então ele está vendo aqui, ó, o Canadá acolheu menos de 90 mil imigrantes em 84 e à medida que a década de 90 se aproximava, o governo federal, então dirigido pelo Partido Conservador, percebeu que em breve haveria uma escassez de mão de obra e aumentou as metas de imigração para 250 mil novos residentes permanentes ao longo de 8 anos. Então isso aqui para a galera que está com medo aí, né, do partido que vai entrar no poder, muito provavelmente, eu repito isso, que é um partido conservador, eles não vão acabar com a imigração do Canadá, mas eles vão focar em melhores imigrantes, ok? Isso é fato. Então isso vai acontecer. O governo liberal foi então eleito em 93 e continuou a aumentar as metas de imigração. Também começou a colocar mais foco na admissão de imigração da classe econômica e na regulação da parcela da família e da classe humanitária do Canadá para ajudar a economia em uma recessão. Cerca de 260 mil imigrantes foram admitidos anualmente até o atual governo liberal ser eleito em 2015. Sob o atual governo federal, liderado pelo ministro Justin Trudeau,
as metas foram elevadas para 300 mil e depois para 340 mil, pouco antes do início da pandemia de Covid em 2020, e agora já está aí nos seus 500 mil, né? Então, em 2021, né, ele quebrou aí o recorde de admissões de residentes permanentes, tendo 405 mil novos residentes permanentes aqui no país, né? Então, ele está tentando enfrentar uma crise de acessibilidade e escassez de habitação, então de moradia aqui no país, mas lembrando-se, isso em grandes centros, então talvez agora já é o momento de você começar a se reorganizar. Só pensava em Toronto, só pensava em Vancouver, comece a reorganizar aí as suas ideias, beleza? Então, só vou passar por aqui, não fica muito, eu quero focar nessa parte aí de você repensar nas suas ideias, talvez, tá? Então, havia 701 mil empregos no Canadá, embora seja uma diminuição, então a gente teve uma diminuição de vagas abertas aí, mas ele vai estar com programas de imigração ainda rolando. Então, o que eu queria dizer nesse pensamento de reestruturação aí, é que a gente tem aqui a província de Quebec, e Quebec, ela apresentou um plano de imigração também, porque Quebec é a única província do Canadá com capacidade de definir suas metas anuais de admissão de residentes permanentes. Sim, aqui o Quebec ele fala, não, eu não respondo ao governo federal para os meus imigrantes, eu decido os meus imigrantes, os meus residentes permanentes, ok? Isso se deve ao seu status especial no Canadá. Quebec tem autoridade para definir suas metas de imigração para ajudar a preservar seu caráter francófono distinto, porque se fosse baseado no governo federal ia encher de gente aqui que fala inglês e o francês ia morrer mais rapidamente do que já está morrendo. Então hoje a província anunciou que pretende acolher 50 mil novos imigrantes em 2024 e outros 50 mil imigrantes em 2025. Então para você fugir desses grandes centros, talvez, né, Toronto, Vancouver, se você vem pelo meio do estudo, é bom você reavaliar, porque realmente para um estudante internacional está começando a ficar muito difícil você morar em Toronto, você morar em Vancouver. A inflação aí dos últimos 2 anos foi absurda, então tá ficando difícil mesmo. Por isso que você tem que começar a se reprogramar aí, recalcular e talvez começar a pensar no francês, talvez começar a pensar em vir para o Quebec. Só que para estudar aqui no Quebec, meu amigo, para de chorar, tem que ter francês a partir de agora. Então você tem que estudar francês se você quiser vir para o Quebec. Mas se não quer manter inglês, a gente ainda tem lá a província de Alberta, Calgary, né, que está recebendo muita gente, inclusive uma migração interna, que próprios canadenses estão indo para Calgary, né? Eu comentei num vídeo aí dos preços dos apartamentos, se você não viu, assiste o meu vídeo dos preços dos imóveis em 7 ou 8 cidades aqui do Canadá. 17 mil canadenses deixaram, né, as suas províncias e foram para Alberta, fizeram uma migração para Alberta, ok? Então tem muita gente indo para lá. Então talvez essa janela é bom de aproveitar. O problema é que lá o estudo é mais caro. Então estudar lá é mais caro. Para chegar lá estudando é mais caro. Tem que desembolsar um dinheiro maior, apesar do custo de vida ser menor, mas tem que desembolsar um dinheiro maior, ok? Por isso, se você não tiver condições de vir pelo estudo, venha pelo trabalho. E como que você vai aprender a fazer isso? Tá no link aí, primeiro comentário da descrição do meu vídeo, beleza? No mais, fique sempre atento às informações, porque muita coisa pode mudar, mas aqui foi notícia boa, janela de imigração grande e 500 mil novos imigrantes em 2024, 2025 e 2026. Então, novamente, a hora é agora. E se você precisar de um direcionamento, marca lá no meu site, beleza? www.mattgazola.com. Você marca um direcionamento comigo e a gente avalia o seu perfil para ver se, realmente você tem chance de vir pelo trabalho. Não, você vai ter que vir pelo estudo, entendeu? Ou até mesmo que você já tem um perfil direto de imigração, porque eu conto com o apoio do consultor regulamentado de imigração que faz a sua análise de perfil. A gente se vê na próxima, se cuide e um abraço.